Dia, que alegria ter vocês aqui conectados logo pela manhã, dia 13 de outubro, e nós estamos no 13º dia da nossa jornada aqui do devocional do Back to Jerusalem. Que top, que alegria, que bom ter você aqui comigo. O fim de semana foi repleto de experiências. Na verdade, desde sexta-feira até o fim do dia ontem foi repleto de experiências, de encontros, de momentos tão especiais. Na sexta-feira, só para trazer um pouquinho aqui de informação, os avisos, né? Os avisos do culto. Nós recebemos uma notícia da prisão do pastor Franklin Wang, na China, no aeroporto. As autoridades locais, pelo simples fato de ele ser um cristão que não vai negar o nome do Senhor Jesus, foi preso, enviado para as Black Prison, que eles falam lá, né, a prisão escura, e aonde não tem contato, onde ele fica isolado por semanas, por meses, às vezes sem contato, somente debaixo de interrogatório. E o nosso grupo que se reúne aqui, que está num grupo de WhatsApp dos gatekeepers, as pessoas que entenderam o chamado de se conectar, de abençoar, de orar, de divulgar, resolveu fazermos uma oração ao vivo, via Google Meet, fizemos, foi poderoso. Aí no sábado acordamos com a notícia de que agora 30 pastores e membros foram presos nessa mega operação. Mas ao todo, irmãos, já são 150 presos dessa igreja ao longo desse ano de 2025. E há pessoas que dizem que não há perseguição, principalmente na China. Há pessoas, acredite, há irmãos e irmãs que dizem que não há perseguição na China. Meu Deus. Mas amém, tá aí as notícias, as informações. E tivemos um sábado muito especial, tive o prazer imenso de estar com o pastor Abe, da Past Church. O pastor Abe foi meu professor de seminário, também homem de Deus poderoso, delícia, estivemos ali na Past Church, Anália Franco. E vem coisa boa aí, hein? BTJ, Past Church, vem coisa boa aí. No domingo tivemos Dia das Crianças, onde nós tivemos a Carol e nós tivemos o Isaac, meu sobrinho e minha filha, comandando aqui a live do BTJ. Aconteceu ontem. Se você não assistiu, você pode acessar via as nossas redes sociais, ou YouTube, ou o próprio Instagram, e você vai se deliciar com a alegria e como essas crianças já desde pequenos, né? A Carol tá com 3 anos, o Isaac tá com 4 anos. Para mim é. Eles estão com 9, 10 anos e já estão super engajados em relação ao BTJ, a Igreja Perseguida. Foi realmente muito bonito, foi muito bonito. Ítala, obrigado. Foi muito especial, eles estão super empolgados. Nós estamos aqui, né, sempre orando pela Igreja Perseguida. Glória a Deus por isso. E aí, esta semana, uma semana também de muita coisa boa, né? Então, começamos ontem com as crianças. Quarta-feira agora, anote aí, eu fui convidado pelo nosso querido irmão Pedro N. Marim, nos stories dele. Você certamente deve segui-lo, ele tem zilhões de seguidores aí no Instagram, e ele nos convidou para falarmos da Igreja Perseguida, do BTJ, e vai ser muito especial. Quarta-feira, 8h30 da noite, não perca, vai ser uma honra ter você ali comigo. E sábado, que é o dia 18, às 9 da manhã, Isaac Liu, o filho do homem do céu, o filho do irmão Yon, vai estar com a gente aqui ao vivo na live do dia 18º, né? Do capítulo 18 do livro. Vai ser para lá de especial. E você vai poder ouvir direto da fonte, né?
Ele diz que conhece a pessoa do capítulo 18, na verdade falou, conhece todos esses irmãos, e é muito, muito especial ouvir o Isaac, homem de Deus. Então você vem para praticar o seu inglês, vem para ser edificado na sua fé, e convida os irmãos aí, os grupos de célula, vai ser muito especial. Falando em célula, hoje à noite vou me conectar com os irmãos da célula na Bahia e com os irmãos da célula em Curitiba. Então hoje estou aqui em São Paulo, logo mais à noite vou para a Bahia e de lá até às 8, vou para 8h30 estar com os irmãos de Curitiba. Que semana poderosa, aleluia. Obrigado você que está acompanhando, que estamos caminhando juntos. Isso tudo é para a glória do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero agradecer a Deus por essa segunda-feira. Você está no seu trabalho, ou você vai para o seu trabalho, ou se você trabalha no outro horário, eu quero orar pelo seu trabalho, eu quero orar pelos seus afazeres, pela sua família. Eu quero abençoar a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Senhor, agradecendo ao Senhor por essa segunda-feira, por mais esse dia que estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome. Nós estamos fazendo, Senhor, essas lives, são 30 lives, serão 30 lives. Já estamos na 13ª, quase chegamos na metade. E todas elas é para glorificar o Teu nome. Todas elas é para contar histórias reais de pessoas que suportaram, perseveraram, passaram por dificuldades, por pressões, por perseguições, mas resistiram. E não porque elas são super poderosas, mas por causa da tua fidelidade na vida delas. Por causa da tua fidelidade. Nós não estamos aqui para honrar ou para destacar a fidelidade do homem, da mulher. Não, porque sabemos que falhamos. Mas nós estamos aqui para glorificar, para anunciar, para lembrar da tua fidelidade na vida dos nossos irmãos. Eu quero aqui aproveitar e lembrar da tua fidelidade na vida da pessoa que está me ouvindo agora. Ela não está sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Ela jamais será abandonada. O Senhor é com esta pessoa que me ouve agora e o Senhor a jamais deixará. A tua bênção é sobre o trabalho desse irmão e dessa irmã. A tua bênção é sobre a casa do irmão e da irmã. A tua bênção é sobre a família desse meu irmão e dessa minha irmã que me ouve. Eu oro agradecendo e louvando o teu nome por este dia, por esta live, que seja para a tua glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, vamos seguir então com a live de hoje e nós vamos falar novamente. Ontem nós repetimos sobre o irmão Yun. E agora nós vamos repetir sobre o nosso querido pastor Zhang Hongliang, homem de Deus. E por que a gente repete pelo menos esses dois irmãos aqui? Irmãos, por causa como que eu posso falar? Da influência da vida desses irmãos, né? Esse aqui é o irmão Zhang Hongliang, por causa da fidelidade do Senhor na vida deles e da importância, agora me veio a palavra, que eles têm na igreja perseguida, na igreja clandestina, lá na China. Hoje a gente vai falar aqui do começo simples da vida do irmão, do pastor Zhang Hongliang, e de como isso foi importantíssimo para o ministério dele hoje, que é liderar. Hoje ele tem o privilégio de liderar uma igreja de milhões de membros. Eu não estou falando de 10 mil, 30 mil, que já seria poderoso. Eu estou falando de milhões de membros. São milhões de membros, irmãos. Eu não tenho o número certo aqui, mas eu estou para te dizer que passa dos 5 milhões. Se eu me lembro bem, posso pesquisar direito e voltar para você depois, mas ele, em 1963, infelizmente perdeu o seu pai. O pai dele falece, morre. E a mamãe dele se casa novamente e ele muda então para esta cidade ou para essa aldeia chamada Gaihe, né? O meu mandarim é muito bom, muito bom. Eu vou profetizar. O pai, o padrasto dele agora, né, o homem que se casou com a mãe,
não tinham emprego, então não mudou nada praticamente, a renda não mudou nada, a situação deles. No entanto, eles foram morar bem no alto ali da aldeia, nas montanhas, lugares de difícil acesso. E era também uma aldeia que tinha muito a prática da pecuária, de cuidar de ovelhas, pecuária, né, mais específico, de ovelhas. E depois de um tempo, aquela aldeia o conheceu e ofereceu esse trabalho para ele, de ser um pastor de ovelhas. Então o jovem, Zhang Hongliang, se torna pastor de poucas ovelhas. Você já ouviu essa história? Você já conhece essa história? É interessante demais esse livro, né? Como ele é uma cópia moderna da Bíblia. Ele então nas montanhas, isolados, ele começa a cuidar de cada uma dessas ovelhas, mas ele não imaginava que este tempo silencioso, que este tempo simples entre as ovelhas poderia moldar o coração dele para um coração de pastor. Por isso eu tenho o título desse capítulo de hoje, que é assim, ó: Deus muitas vezes nos prepara para grandes propósitos em lugares simples, onde aprendemos a amar, a servir e cuidar com o coração do bom pastor. Eu vou repetir. Deus muitas vezes nos prepara para grandes propósitos em lugares simples, onde aprendemos a amar, servir e cuidar com o coração do bom pastor. Então, irmão ou irmã que me ouve, que acredita que está num lugar agora servindo o Senhor, sem muitos holofotes, sem muita importância para a sociedade, simples, é pequeno, mas você tem cuidado de vidas, de pelo menos uma. Saiba, aprenda nesses pequenos, simples momentos da vida a amar, a servir e a cuidar. Porque, na verdade, Deus está te moldando para grandes propósitos. Você recebe, diga amém, amém. Eu recebo, amém para mim aqui. Irmãos, na pobreza e no isolamento das montanhas, o pastor, ou então o jovem pastor de ovelhas, Sheng, aprendeu o significado de cuidar, de proteger e de amar esses seres tão indefesos, que precisam de tanta ajuda, precisam de serem liderados, serem guiados, que são as ovelhas. Engraçado que interessante que ele tinha o papel de pastor, e o papel de pastor também é um papel de proteger. Também é um papel de proteger dos ladrões. Mas era tão alto, que os ladrões, os humanos, tinham até preguiça de subir para tentar roubar uma ou outra ovelha. Mas os ladrões aqui de ovelhas que ele mais tinha que proteger era dos lobos. Havia lobos por ali. Então ele tinha que estar sempre atento, porque os lobos vinham para pegar, roubar, para matar, né, para comer as ovelhas. Então ele, com aquelas poucas ovelhas, ele trazia para dentro de casa. Várias vezes ele dormia com as ovelhas. Ele comia com as ovelhas. E ele começa a entender que cada ovelha tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma curiosidade. Gosta de comer algo ou não gosta de comer algo. Cada ovelha tinha um nome, tinha um significado, tinha uma importância para o jovem pastor Zhang Hongliang. Irmão, assim somos nós. Eu e você somos únicos. Aqui, ó, a minha é diferente da tua. E para Deus, eu e você temos uma singularidade, uma exclusividade. O Senhor trata tanto a mim como a você com exclusividade. Eu gosto de parar aqui, abrir um parênteses e lembrar do Senhor Jesus. Na multidão, uma mulher o tocou nas orlas das suas roupas. Na multidão ele fala: para, alguém me tocou. Para!
Alguém me tocou. Irmãos, irmãs, você que me ouve, você não é multidão, você não é esquecido na multidão, você não está perdido por acaso na multidão. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele mesmo que disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não está só. Você não está só. O Senhor é contigo. Ele te guarda, Ele te salva, Ele te livra. Aleluia, aleluia. Então, ele cada vez mais, o jovem pastor Chang, compreendia cada vez mais o coração de Cristo, o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Ele viu o medo, ele viu a fragilidade, ele viu o valor daquelas ovelhas e passou a enxergar nelas a imagem da humanidade carente do amor e do cuidado divino. Nós não fomos chamados hoje para sermos pastores de ovelhas ou animalzinho, mas nós fomos chamados para sermos pastores de homens e mulheres, de morrer por eles, de amar, de servir. Oh, irmão, qual foi a última vez que você serviu um irmão querido, uma irmã querida? Serve ele. Alguém que jamais poderia te retribuir com sequer um obrigado. Abençoa ele. Cuida dele. Recentemente, eu fui abençoado por uma irmã querida, que eu nem a conheço. E como aquilo tocou o meu coração, como aquilo encheu o meu coração, como eu vi a graça e a fidelidade do Senhor através dos embaixadores de Cristo, que sou eu e você. Nós precisamos servir neste mundo. Esses irmãos, pastor Chang, pastor Isaac Liu, pastor irmão Yun, a irmã Esther, são homens e mulheres da igreja perseguida, que sofrem uma perseguição avassaladora ainda nos dias de hoje. Já já eu vou falar que nós temos que orar aqui, porque está acontecendo agora, específico por um grupo que a gente tem aqui, informações das prisões que estão acontecendo com pastores na Zion Church, não a Zion daqui, a Zion lá da China. E irmãos, eu e você precisamos entender assim, né, que eles jamais foram às redes sociais, aos protestos nas ruas, contra o governo, contra a política, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo comparação, eu só estou dizendo um fato do que acontece lá, mas eles nos ensinam a servir. Quantos deles, a irmã Esther, que é desse livro aqui, que se Deus quiser, ela vai estar com a gente no ano que vem, irmã Esther, que tem esse livro Smuggling Light, que é Contrabandeando a Luz. Ela é presa, ela é uma pessoa que foi presa tanto na China como na Coreia do Norte, e ela está viva hoje, solta, liberta, para contar as histórias. Meu Deus, é poderoso, ela vai estar aqui em 2026, diga amém, pelo amor de Deus, aí me ajuda aí, confirmando isso. Ela vai estar aqui, eu quero conhecê-la pessoalmente, talvez eu devo conhecê-la ainda este ano, uma viagem que eu vou fazer, você ore por mim. E ela é presa, injustamente, é lógico, por causa do Evangelho de Cristo. E dentro da cadeia dela, dentro da prisão, tinha ainda uma mulher, mais fortuna, que era tipo a líder ali, que era a espiã dos soldados lá. Então tudo que se fazia, se ela ia orar, eles gritavam, ela está orando. Aí vinham e batiam nela. Ela está compartilhando Jesus, vinham e batiam nela. E ela podia brigar, reclamar, mas o que ela faz? Ela começa a orar por ela. Ela começa a servir essa mulher durona. Até que, em pouco tempo, o coração daquela mulher vai se quebrantando. E ela aceita Jesus. E ela, então, se arrepende dos pecados e começa a servir a irmã Esther. Oh, irmãos, você quer ver o Brasil avançar, quer ver a sua família avançar, quer ver o mundo avançar, é através do avivamento do Espírito Santo na minha e na tua vida. Meu Deus, orando, servindo, contribuindo, é coisa linda. Mas deixa eu voltar aqui, senão a gente acaba pregando. Deus o treinou o silêncio, Deus treinou o pastor Chang em silêncio, ensinando o verdadeiro pastoreio, que começa quando aprendemos a servir com amor e proteger com coragem.
Assim como ele cuidou das ovelhas, Deus nos convida a cuidar um dos outros, com o mesmo coração humilde e fiel que ele aprendeu nas montanhas de Guairê. Então essa é a mensagem de hoje. Eu termino com essa reflexão. Assim como Deus o ensinou a cuidar de ovelhas, Deus te convida, Deus nos convida a cuidar uns dos outros com o mesmo coração humilde e fiel. Porque Deus, o Senhor Jesus, é humilde e o Senhor Jesus é fiel. Ele foi até o fim por mim e por você. Então a frase do dia é: Deus muitas das vezes nos prepara para grandes propósitos em lugares simples, onde aprendemos a amar, a servir e cuidar com o coração do bom pastor. Aleluia! Glória a Deus! Hoje tá profético, hoje está pastoreio, né? Hoje está lindo. São os ministérios que o Senhor deixou para mim e para você: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Hoje o Senhor está falando do pastoreio, de cuidar de alguém. Eu quero orar com você agora. Eu quero interceder pela igreja perseguida. Deixa eu convidar aqui o nosso querido outro Baby Fufu, que está aqui. Esse é o Baby Fufu, feito pelas nossas irmãs do Iraque. E aqui está o Baby Fufu, ou Prayer Bear, o ursinho da oração, feito pelos nossos irmãos na China. Acho que é doce, bonitinho, né? Ah, é gatão demais. E hoje ele com o piercing aqui, que é o microfone. Oi. Irmãos, nós vamos orar por um motivo específico ainda. Eu comentei aqui com os nossos gatekeepers, com os irmãos que têm nos apoiado, orado, contribuído, tem sido bênção. Nós compartilhamos aqui sobre a prisão que aconteceu do pastor Wang, um pastor, uma das maiores igrejas domésticas na China. Ele foi preso no aeroporto e, na verdade, é uma mega operação do governo do Partido Comunista da China. É uma mega operação de prender vários outros da igreja Zion da China. Foram presos o pastor Ezra e outros 30 pastores e membros da igreja. O negócio realmente, o cerco está fechado e para você que não acredita na perseguição, irmão querido, se conecta com a gente. Eu estou aqui à sua disposição, entre em contato com a gente para a gente poder falar, explicar, como alguns têm feito. Eu vou estar hoje reunindo uma célula na Bahia, uma célula depois em Curitiba. Quarta-feira nós temos uma live às 20h30 da noite para falarmos especificamente da igreja perseguida e também aqui, nesses 30 dias, né, já estamos no 13º contando histórias. Tá certo que essas histórias já têm um tempo, mas ela é muito atual. Vários desses pastores foram presos em lugares públicos, nos aeroportos, suas casas foram invadidas, houve um reboliço e eles estão presos e foram colocados nos que nós chamamos do Black Prison. É um nome lá na China que é para prisões escuras, onde eles ficam isolados de contatos da família, de parentes, de pessoas, debaixo do intenso e maldoso interrogatório para descobrir informações sobre a igreja. Nós precisamos orar. Danilo, mas você tem certeza disso? A fonte é boa? A fonte é boa. É de lá, é direto, é dos nossos missionários. E ontem mesmo eu publiquei no nosso grupo, e se você tem o Twitter ou o X, eu não tenho, e se você quiser depois olhar tanto no Facebook ou no X, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o senhor Mike Pence, ele no Twitter dele ou no Facebook dele colocou, expressou, falou, publicou, dizendo que a China deve soltar imediatamente o pastor Jin e os pastores da Zion Church que foram presos pelo simples fato de serem cristãos. Isso é inadmissível, isso não deve acontecer e o Partido Comunista Chinês deve imediatamente soltá-los, porque todo e qualquer trabalho contra o cristianismo, contra a fé cristã, não prevalecerá. Ele disse que a Casa Branca já está sabendo disso.
Donald Trump já está sabendo disso. E nós estamos orando por isso. Meu Deus, isso é poderoso. E você está orando. Pela primeira vez, talvez, você está orando por algo que está acontecendo agora, ali na China. E isso é poderoso. Eu creio na oração da igreja. O que eu mais preciso? O que a gente mais precisa? O meu objetivo aqui para o Brasil é trazer a realidade da igreja perseguida e unir a igreja brasileira. Conectar a igreja brasileira com as necessidades da igreja perseguida, necessidades como essas. Hoje tem esposas que estão em casas aflitas, sem o seu marido. Tem filhos sem o seu pai ou sem a sua mãe porque estão presos. E nós, como organização, apoiamos e suportamos eles em oração e financeiramente também. Só para você saber, o BTJ tem um programa que eu acho rico, lindo demais, e nós temos irmãos do Brasil que cooperam mensalmente por isso, que nós chamamos do Scholarship para Mártires. O que é isso? Casos como esse, onde o pai ou a mãe são presos e às vezes, ou muitas das vezes, são executados. O BTJ adota aquela família que permaneceu, seja a mãe, seja os filhos, e mensalmente abençoa financeiramente a alimentação e os estudos da criança. Não deixa para trás. Não deixa. Não vai forçar a mulher a sair, porque muitas das vezes, nessas culturas, a mulher não tem nenhum emprego. Mas, através do Scholarship de Mártires, do BTJ, nós apoiamos, sustentamos, contribuímos com essas famílias. Porque aprendemos isso com a vida do próprio irmão Yun. Quando ele e a sua esposa foram presos, Isaac Liu e a sua irmãzinha, com 12 anos de idade e ela com 6 anos, teve que ir para as ruas procurar comida. Porque as autoridades locais disseram, quem ajudar essas crianças terá suas casas queimadas, serão presos porque eles são filhos de pastores, são filhos de pregadores do evangelho, ninguém deve ajudá-los. E ele ali então começa a comer comida da rua. Nós entendemos essas necessidades e nós estamos aqui para apoiar. O trabalho do BTJ é entender a necessidade do missionário ali e poder suportar, apoiar, contribuir da melhor maneira possível. É bênção demais, não é, irmãos? Mas acima de todas elas, a oração, o clamor, a intercessão que move os céus, que move a terra. Deus nos deu essa autoridade. E eu quero orar agora pela família do pastor Wang, pela família do pastor Jin, por eles, para que de alguma maneira eles encontrem paz, conforto no Senhor e que eles permaneçam, para a glória do Senhor. Igual a irmã Milena nos disse na sexta-feira, orarmos baseado em Lucas 12, 11 a 12, quando os apóstolos eram presos e com ousadia falavam que Deus, o Espírito Santo, colocaria as palavras certas diante das autoridades. E assim nós oramos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, com este irmão, com esta irmã, aqui do Brasil, clamando agora pela vida do irmão Wang, pela vida do irmão Jim, os pastores da Zion Church ali da China, que foram presos numa operação do Partido Comunista Chinês, que não permitem a liberdade religiosa, que perseguem os cristãos, que perseguem os nossos irmãos em Cristo, torturando-os e até executando, matando eles. Eu oro agora, Senhor Jesus, nos levantamos como igreja, pedindo o Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que pode levar o consolo, o Senhor é aquele que pode levar o conforto, o Senhor é aquele que pode levar o abraço. Senhor, leva o abraço, o meu abraço, o abraço desses meus irmãos e irmãs que oram agora, leva para esses pastores, para essas mulheres, para esses homens que ali estão presos. Oh, Espírito Santo, de alguma maneira, traz paz, a paz que excede todo entendimento, traz a paz que excede todo entendimento. Senhor, a alegria de servir um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Dá ousadia, Senhor, nas suas respostas, dá ousadia, Senhor, nos interrogatórios, seja tudo para o seu louvor, da sabedoria. Guarda, protege. Eu oro agora pela esposa que ficou, pelo marido que ficou, pelos filhos que ficaram. Traz o conforto, traz o consolo, traz o abraço. Oh, Espírito Santo, faz, Senhor, algo
que essa pessoa possa sentir paz, que essa pessoa possa sentir que ela não está sozinha, que ela possa sentir que o Senhor está com ela e o Senhor está cuidando de tudo e que nada passa desapercebido pelos teus olhos. Nós oramos, Espírito Santo. Nós oramos, doce Espírito, por essas famílias, por essas pessoas, por todos esses que foram presos. Nós oramos, Senhor Jesus, pela China. Oramos pelos nossos irmãos que estão na janela 10/40, por irmãos e irmãs que estão debaixo de perseguição, por irmãos e irmãs que estão presos, por os familiares que têm os seus parentes presos. Em nome de Jesus, Senhor, salva, livra, opera os milagres, manifesta o teu poder com amor. Oh, em nome de Jesus, salva essas pessoas, salva, Senhor, essas nações, que o teu evangelho de paz, de graça, esse teu evangelho maravilhoso, Senhor, possa alcançar esses corações que não sabem o que é perdão, que não sabem o que é amor, que não sabem o que é o favor e a graça do Senhor. Eu oro, Senhor, junto com essa pessoa, para que o mover do Senhor sobre a igreja perseguida seja ainda mais intensificado. Assim como as perseguições têm aumentado, assim como as pressões têm aumentado, eu creio que o Senhor é sobre elas todas, o Senhor é ainda mais poderoso, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou imaginamos, através do poder que em nós opera, que opera na igreja de Cristo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você orou aí, irmão, dá um amém aí, né? Se você quiser, eu tenho visto, tanto no YouTube como aqui depois no vídeo do Instagram, tenho visto pessoas escrevendo pequenas orações, pequenas frases de consolo, de conforto. Isso é poderoso demais, irmão. Aqui no vídeo, na live, depois não fica, mas se você depois entrar lá e colocar uma oração, eu estou fazendo isso chegar até os familiares, até os irmãos. Hoje, agora, às 10 horas, eu tenho a minha reunião com o BTJ Global, para a gente ter as informações, e isso, de alguma maneira, chega para eles. Isso é tão abençoado, é tão confortante, é poderoso demais. Então, eu creio, queridos irmãos, que nós estamos vivendo um avivamento na terra. Por isso que as perseguições estão grandes. Mas, como diria aquela música, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nós somos a igreja do Senhor e o inferno não pode prevalecer. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana de excelentes resultados, negócios, notícias. Fique conectado. Lembrando que estou à sua disposição quando você quiser um pouco mais, quiser chamar para falarmos na sua célula, no seu grupo, é só convidar que a gente vai com muita alegria. Puialpa, Yeshu, Aini, não temas, o Senhor é contigo. Jesus te ama. Tchau, Deus abençoe. Um abraço.